Sim, bom dia. Eu sou Prudence Calambai Libonza e eu tenho 39 anos. Como era a sua vida antes de você decidir sair de onde você morava? Eu sou da República Democrática do Congo. Minha vida era normal, como toda jovem no seu país. Eu trabalhava, eu estava morando com meus pais. Ok. E quantos anos você decidiu sair de lá? Foi em 2005, mês de junho. 2005, mês de junho, sim. Quais foram os motivos? Era sobre persecução política. Eu tive que largar tudo que eu tinha, um pouquinho, a minha família, meus sonhos para trás, para poder ir, para poder correr, me esconder no outro país vizinho, que era Angola. Na sua posição de mulher negra e solitária com filhos, como foi para você chegar em um país desconhecido e enfrentar todas as barreiras sociais encontradas? Enfim, a minha história começou quando eu fui para Angola, que eu conheci o pai dos meus 4 filhos. Eu saí do Congo até Angola, eu tinha uma menina. Esse ano vai completar 19 anos. Atravessei a fronteira toda, chegou até no Brasil, desci no Rio de Janeiro, lá que os meus 4 filhos nasceram. Meus 4 filhos nasceram no Rio de Janeiro. Então, eu estou aqui há 12 anos. Infelizmente, com muitas coisas que aconteceram, acredito que uma pessoa que passa muitos anos, 2 anos, tem uma história longa para contar. Então, agora há 3 anos que eu hoje me encontro uma mãe solo, criando meus filhos. O desafio maior é muito grande. Antes, não levava muito a sério, mas agora, desde que eu comecei, eu entrei na luta, eu comecei a ver como é que daí ser mais solo, uma mulher negra, africana, numa cultura diferente, num sotaque diferente, modo de pensamento totalmente diferente. A barreira é muito grande, mas a gente não desiste e estamos lá para poder vencer, quebrar essa barreira. Ótimo. E existe algum parente que você queira trazer de lá para cá? Ou está tudo tranquilo? Se meu sonho é para trazer meus pais, claro, são separados, mas dando o melhor para eles, né? Porque meu pai já está com problema de visto. Uma coisa simples que ele poderia se tratar aqui, catarro, que se fala, né? Aquele negócio clara que fica nos olhos e cobrir Catarata. os olhos, isso, catarata, cobrir os olhos dele. Eu não posso enviar ajuda financeira para ele. Eu, eu poderia trazer ele aqui se tratar e minha mãe está com problema na perna e se tratar. Minha tia, para mim, eu posso levar até um pouquinho da minha família a viver comigo, mas a dificuldade é grande, primeiramente pelo financiamento e segundo pela barreira que o governo brasileiro não concede visto familiar para o povo congolês. Então, a Embaixada do Congo no Brasil nega totalmente ceder o visto para a gente, que é o direito, que é direito que nós podemos, se é uma pessoa que é reconhecida como refugiada, tem direito de poder trazer a sua família. Mas se esse direito é negado, só ele sabe por quê. Eu tentei várias vezes, não estou conseguindo. Mas a injustiça é tão grande, escutamos algumas pessoas que conseguem trazer sua família, alguns refugiados, Síria, Venezuela, mas praticamente congoleses não conseguem ter mais essa oportunidade, esse direito. O preconceito é grande. Sim. Após conquistar o seu título de Miss, sua vida facilitou ou continua enfrentando algumas dificuldades, algumas barreiras dentro desse meio? Não, eu acho que já brilhar por ser Miss em 2004, eu acho que foi uma coisa que naquele momento não vi muito aquele calor. Eu estou sentindo isso hoje, quanto tempo depois? Estou sentindo que muitos anos passaram e hoje está tendo, porque mostra já como é que é. Eu fui nascida para brilhar, tá? Eu vi que uma coisa que mostrou muitos anos atrás, pá,
que talvez naquele momento não levei a sério, eu estou percebendo isso hoje. Por isso é muito importante, quando a gente faz coisa hoje, a gente tem que pensar no futuro. Os erros que nós fizemos hoje podem nos pegar no futuro. Tem coisa até alguns amigos me perguntam para fazer, eu falo, eu posso, mas eu não posso aquilo, porque eu estou vendo meu futuro. Eu não sou uma mulher ocidental, eu sou africana, eu tenho minha origem, tenho minha cultura, eu tenho que respeitar ela, porque no futuro pode me atrapalhar, me pegar, desculpa, estou misturando francês, pode me pegar. Eu tive um projeto para ajudar a Jovemar e esse projeto não foi adiante, ficou. Mas hoje eu comecei a ver que era meu dom mesmo, é meu dom, que eu tenho que fazer isso. Agora eu estou lutando hoje, para você ver como é que é. Essa história começou, ó, dá para dizer que não é uma coisa que comecei aqui no Brasil, uma luta minha desde a minha terra. Então, que agora no Brasil estou tentando poder chegar até onde tem que chegar. Eu não quero que a pessoa chegue a me ajudar como uma pessoa coitada, porque eu não sou. E eu Quer ser tenho reconhecida. isso, eu tenho peito, eu tenho mão. Então, receber pelo trabalho que eu ando fazer. Assim que eu quero. Por isso está sendo lento, né? O reconhecimento financeiro. Se eu na rua, lá, todo mundo contar minha história, meus filhos dormindo numa casa já está quebrada, tudo ia ser, talvez, um empresário branco ia chegar para poder mostrar que a humanidade está ajudando. Mas como eu sou uma mulher que de garra estou lá, é difícil mostrar minha dificuldade. Eu sou uma pessoa, eu posso chorar noite de dia, eu coloco minha maquiagem, eu coloco sorriso no rosto. É a minha dificuldade com Deus, com algumas pessoas que estão perto de mim, que sabem que eu estou lutando, aí se vai. Mas é difícil mostrar minha dificuldade nas redes sociais. Mas, numa palavra, que a minha família está tão feliz, sim, estão muito orgulhosa de mim. E você vai conseguir, sim, esse reconhecimento. Amém. Vai sim, com fé em Deus. Amém. E quais as dificuldades que você encontrou ao chegar aqui por conta da sua cor? Então, quando eu desci no Rio de Janeiro, já a dificuldade no início não percebi pela cor, pelo sotaque. Porque eu hoje estou falando português já, né? Ainda eu travo, mas no início foi difícil. Eu falava coisa por coisa, e não colocava, não respeitava os pronomes. Chamava ele, ela, ele, era perturbação total. E eu usava também, a gente usa sempre roupa africana. Eu cheguei grávida e eu tive que colocar aquela roupa tudo, porque a gente cobra a barriga quando a mulher está grávida. É a nossa cultura. A gente acredita que protegemos nossos filhos no mau olhar, o olho grande das pessoas. Pessoa ruim, né? Olho grande. Então, foi isso no início, esse impacto. Não sentia muito a discriminação por ser negro. Eu vi sentir mais aqui em São Paulo, vou ser sincera. Porque lá, eu era muito na comunidade também, eu não enxergava muito sobre essa discriminação racial. Não, porque eu estava mais na comunidade, eu era dona de casa, cuidava dos meus filhos, era mais o sotaque, modo de vestir, foi assim. Quando eu comecei a lutar, vindo aqui em São Paulo, eu comecei a entender outra forma de luta, porque a minha luta era mais sobre mulher refugiada e imigrante. Eu percebi agora que existe o outro lado do racismo, comecei a ver. Falei, poxa, eu vou entrar nisso. Então, foi ruim. Infelizmente, foi ruim porque no meu país nunca alguém me apontou o dedo que era mulher negra. Todo mundo me chama Prudence Calamba Libonza. Foi coroada Miss Bibilé, que significa mulher bonita. Não estava escrito Miss Bibilé, mulher negra bonita. Não tem essa separação. Eu sou gente, como todo mundo. E colocamos nos pés aqui, aí, de repente, você já vira, poxa, é outra coisa. Eu sou ser humano e negra. Então, essa diferença é muito chato. Realmente. Por que você decidiu vir para o Brasil? Quais foram suas expectativas? Então, foi, primeiramente,
cada um tem sua história, né? Quando vê o Brasil. Tem alguns, quando você escuta, sabe, vê, assiste televisão, informação, lado negativo. Mas, quanto a mim, foi as novelas. Foi a novela da Globo. Foi outra coisa que me inspirou para poder me apaixonar pelo Brasil. Já na escola, a escola já ensina a gente a mapa do mundo, já conheci o Brasil. O Rei Pelé, em 1970 e pouco, já jogou no meu país. Então, ele é muito conhecido, o Rei Pelé, Neymar agora, mas naquele momento o Rei Pelé. Então, o futebol brasileiro, Pelé, né? Meu filho está me corrigindo. É assim, quando eu falo, as pessoas, meus filhos me corrigem sempre. Então, já o Brasil, para a gente, o povo congolês, praticamente africano, já conhecemos o Brasil pelo futebol, pela sua riqueza, né? Cultura. Mas quando eu desci na Angola, que eu me apaixonei mais assistindo as novelas. Não estou dizendo que na minha terra não tem essas casas, mas não sei como é que é. Sabe quando você tem amor pela primeira vista, quando você se apaixona por um homem? Então, naquele momento, você não vê o lado negativo, você só vê o uau. Os olhos brilham com as estrelas, tudo, você quer conhecer, já está sonhando ele. Então, foi assim que eu conheci o Brasil. Assistindo as novelas, atrás disso, não quis saber se era bom ou ruim, não. Para mim, eu quero ir lá, essas casas bonitas das novelas, tudo isso lá. Para mim, foi assim. Foi uma coisa, pá, é lá que eu vou, é lá, é lá. Foi assim. Daí que eu vim para cá, quando eu cheguei no início, não foi aquilo que eu assistia nas novelas, já desde a chegada no aeroporto até ir na comunidade, acho que no Rio de Janeiro mudou meu olhar pelo Brasil, porque nunca imaginava que ia descer na comunidade. Para mim, eu pensava que ia descer naquelas praias lindas que eu assistia nas novelas. Como mulher negra, a senhora serve de inspiração para muitas mulheres. Sabendo disso, o que você pode dizer para elas enfrentarem todos esses obstáculos também? Primeiramente, se amar. Se amar, eu nunca meu tom de pele. Primeiramente, se amar, dizendo que se você escuta o africano fala que eu sou africano, sou negro. Se amar. E não aceitar essa humilhação e chegar no lugar que tem que falar, tem que falar. Porque, por exemplo, eu, Prudência, ou há várias pessoas africanas, quando nós chegamos num lugar onde só tem bastante pessoas, desculpa aí, o Brasil que nos ensinou isso, bastante pessoas brancas, e eu estou no meio dessas, eu não me sinto nem inferior, eu sei que eu sou ser humano como todo mundo. Eu posso chegar, descer no metrô, de ônibus, sendo que eu sei que eu tenho boca para falar, eu tenho postura. Para mim, eu não tenho complexo de inferioridade. Eu chego, falo, tem que falar, tem que ser feita. Porque ninguém paga primeiramente sua conta. E tem a autoestima alta. O problema é esse, a autoestima, aceitar. Eu escuto várias pessoas, talvez, que dizem que não aceita, não gosta de ser pessoa negra. Gente, olha esse tom de pele. Como esse vídeo não vai ser publicado, vou dizer, vou ficar o dia todo no sol, minha pele não vai estragar. Eu tenho 39 anos, quando eu falo, as pessoas se assustam, as pessoas falam que, poxa, você tem 20 e pouco, mais de 5 filhos, é avó. Sabe por que eu me apresento assim? Eu sou Prudence Calambai, mãe de 5 filhos avô. E para mostrar, né, essas pessoas com mente fraca, para dizer, com esse tom de pele, com essa pessoa que eu sou, olha o que eu sou. Porque a pele negra é uma pele mais valiosa, porque eles já sabem, é inveja deles que eles têm da gente, por isso eles estão manipulando nossas mentes, achando que nós somos inferiores a eles. Nada. Nunca, a gente não somos inferiores. Se você voltar pela história, o África é o berço da humanidade. O mundo já começou na África. Com esse espírito de inferioridade, eles estão querendo manipular, mostrar que são mais acima de todos. Não é autoestima alta. E aceitar quem você é, aceitar a condição de vida que você tem. Eu não venho de uma família rica, eu de uma família estável. Eu não sinto vergonha de dizer que sou mulher africana que fez a travessia no mato com a filha, chegar no Angola, chegar até aqui. É aceitar quem você é, primeiramente, e se amar, se posicionar, e não chorar na frente deles.
E não implorar sempre. E a gente tem que fazer. E a gente tem que mostrar isso, infelizmente. Não é infelizmente, a gente tem que estudar sim. Tem que estudar para mostrar que nós temos capacidade. Que nós podemos estar lá. Eles têm medo porque já, gente, não quero nem sonhar que já pensou um dia o presidente negro brasileiro. Para você ver como é que nós devemos fazer para chegar até lá. É só estudar mesmo. Outra coisa, a quebrar isso, vou te dizer. Eu estou muito feliz, eu fico muito feliz quando eu faço esse tipo de bate-papo com os afro-brasileiros. Por quê? Nós, os afros, africanos de diáspora e afro-brasileiros, devemos se unir. É muito difícil você ver os afro-brasileiros com os africanos em diáspora. É pouco quem circula no meio da gente, são poucos que vêm, que compram a peça da gente. Mas não só isso, é se unir mesmo para poder quebrar esse sistema. Porque se já um afro-brasileiro não quer se aproximar, não quer namorar uma mulher africana, a maioria, se você vê, são mulheres brancas que casam nossos irmãos africanos. Uhum. Como é que vamos quebrar isso, sendo que a gente fala que nós estamos lutando pelo racismo, sendo nós mesmos próprios negros, não somos racistas entre a gente? Uhum. Quando uma irmã afro em diáspora fazendo a sua culinaria, devemos se apoiar, vamos supor, porque muito diz que o Brasil perdeu a história da África. É fácil vocês poderem recuperar essa história no meio da gente. Nós, africanos em diáspora, estamos aqui, tem senegalês, tem maliano, tem tudo aqui em favor de vocês, que vocês podem aprender mais através da gente. Tem escritório, escrivém africanos, e poder conhecer mais sobre a África. Isso se ajuntar. Exemplo, eu fiz um clipe com a Isa, porque eu me aproximei da Isa. Eu falei, Isa, eu quero te ver, mas foi difícil para me aproximar da Isa, porque no meio, no redor dele, teve cheio de pessoa branca, achando que o que eu ia pedir? Dinheiro? Não, eu me aproximei, falei, Isa, eu não quero seu dinheiro, não. O que eu quero é oportunidade, porque eu sei voar. Você é uma referência da gente por ser mulher negra. Por que eu me coloquei? Eu não quis dizer porque você é brasileira, eu sou africana. Eu falei, você é mulher negra, porque eu me coloquei mulher negra sem colocar a localidade, porque eu sou africana, ela é brasileira. Não, eu sou negra, ela é negra igual e como eu também. Então, você é minha referência. Quando uma pessoa negra está brilhando, para mim é uma honra também, porque estou me vendo lá. Quando eu me aproximei, eu falei para ela, eu não quero do seu dinheiro, eu só quero sua oportunidade, eu sei voar. O que é a oportunidade? É pegar a pessoa, colocar aqui, falando dessa pessoa, empurrar, e você sente talvez a barreira. Isso é ruim. Quantas mulheres negras estão no brilho, que pode até ajudar, não só Prudence, eu estou fazendo meu caminho. As outras também, o que eu vou dizer? Ela é africana, mas você vê as pessoas brancas, os atores, todo mundo admira. Se você entra na minha rede social, são mais, algumas pessoas falam até por dentro, suas fotos é muito embranquecido. Eu falo, mas são pessoas que se aproximam mais de mim, que dizem que pudesse, vão te ajudar, não me dando 100% essa oportunidade, pelo menos me dá 50%. Mas de cadê o povo? Sim. Entendeu? Cadê meu povo? Você quer bater meu filho? Ai. Cadê meu povo? Meu povo preto. E aí, quando ele completar 13, 14, 15 anos, vai começar a andar sozinho. Mãe, vou na esquina conversar com galera. E aí, sim, meu filho vai ser apontado como o quê? O bandido. Então, eu não choro hoje, eu choro já pelo futuro. Para eu não chorar pelo futuro, o que nós devemos fazer? Se unir nós todos, para quebrar, para a gente lutar, para a gente esquecer um pouco sobre a África, não sei o quê, se unir. Porque quem pessoa preta brasileira passa, eu passo isso também. Essa discriminação, eu passo isso, sendo que eu passo maior.
porque talvez não vou saber me defender. Uma senegalesa não vai saber falar bem portuguesa, vai se sentir abaixação, vai se sentir num lugar muito constrangida, não sabe falar português. Isso que é a nossa dificuldade. Mas uma pessoa negra, brasileira, sabe, vai falar, gíria, vai falar, vai se defender, vai entrar, entendeu? Mas a gente há sempre uma barreira. Então, quando eu penso já no futuro, para você ver, não estou dizendo que no outro país não existe isso, mas já na minha cabeça eu falo, gente, me dá possibilidade para mandar fora meu país, meus filhos fora do Brasil, porque eu não quero que eu escuto que meu filho foi colocado contra a parede por ser tratada de uma pessoa ruim, um criminoso, uma pessoa duvidosa, porque eu estou criando meus filhos com muito amor. Isso dói.